Olá, amiga, olá, amigo. Graça e paz da parte de Jesus para você. Pois é, a liturgia de hoje nos faz ver Jesus contando uma parábola sobre um administrador a quem ele confia a sua casa. E esse administrador tem que fazer uma coisa: dar o alimento aos que trabalham na casa na hora certa. Essa palavra, na hora certa, no tempo certo, no Evangelho de Lucas, nós lemos com a palavra kairos, que é uma palavra para falar do tempo na Bíblia. E, sobretudo, o tempo como uma oportunidade, como uma bênção, como uma graça de Deus. Acontece que aquele empregado a quem o patrão tinha dado a função de dar o alimento na hora oportuna aos seus companheiros, acontece que no seu coração ele começou a pensar: o meu patrão está demorando, está tardando. E a palavra que Lucas usa no seu evangelho, ali é o verbo kronizo, que tem dentro a palavra kronos. Ou seja, o coração é aquele lugar onde o tempo para nós é sentido como algo que é simplesmente cronológico ou como alguma coisa que é graça de Deus. O tempo cronológico, na visão antiga, é aquele tempo que vai devorando a gente, vai acabando com a gente, vai consumindo, vai criando estresse. Pois bem, aquele servidor deveria ter entendido que a missão dele de dar alimento aos outros não era apenas uma fonte de estresse para ele, mas uma hora de graça. Eu trabalho aqui celebrando todos os dias a missa numa casa de freiras e elas têm a missão de cuidar de pessoas idosas. E eu vejo muitas vezes na hora de dar refeição como elas precisam fazer. Elas precisam colocar o alimento na boca das velhinhas. É o mesmo trabalho duro de uma mãe dar comida às crianças. Às vezes na hora que dá comida eles põem a comida para fora, não é? As birras que um idoso também faz. E aí eu ficava pensando, essas servas que devem dar alimento na hora certa para as pessoas. E a palavra que o Lucas coloca para falar desses que são os servos da casa, chamada terapeuias, que lembra o verbo terapeu, que é o verbo cuidar. E ali eu vejo que são mães, avós que estão ali dentro daquela casa. São pessoas que já cuidaram dos outros. Terapeu significa cuidar. São pessoas que já cuidaram dos outros e agora elas são cuidadas por aquelas freiras. E aí, a hora de dar a comida para o pessoal, Lucas diz que é o kairos, a hora oportuna. Eu fico pensando, quantas vezes ali pode nascer uma impaciência no coração da gente, mas elas não tentam fazer com muito amor aquilo que estão fazendo. Em vez de ser uma fonte de estresse para elas, se torna uma hora de graça, uma hora de fazer uma experiência de Deus. Aquele servo que fala o evangelho que de repente ele perdeu a noção, começou a comer e a beber e a não cuidar dos seus companheiros, às vezes é a gente quando se perde na vida da gente, e diz que esse tipo de servo no final, o Lucas diz que o Senhor vai o fazer em pedaços, vai dividi-lo ao meio, e é uma palavra que em grego soa como na língua portuguesa a palavra dicotomia. Pois é, quando no coração da gente a gente cria a dicotomia entre a ação e a oração, a contemplação, a experiência de Deus, como parecendo que a gente só faz uma experiência de Deus quando está rezando, cantando, louvando na igreja ou com um terço na mão. Não, a gente faz a experiência de Deus e a hora da graça nesses trabalhos assim da rotina do dia a dia que pode cansar a gente, pode estressar a gente. E ali pode ser essa hora em que a gente realmente faz a experiência de Deus. A hora em que a gente não se perde, não cria divisão no coração, mas unifica o coração. Jesus, quando estava comendo com seus discípulos pela última vez, era a última ceia, era a última refeição dele, Jesus notou que os discípulos estavam num espírito de concorrência entre eles. E Jesus disse: olha, entre vocês não deve ser assim não, fica querendo saber quem é o maior, quem é o melhor. Sejam como eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Pois bem, é justamente no serviço, no servir aos outros, que a gente encontra um modo de estabelecer a paz no nosso coração e viver a hora de graça e se preparando para aquele último momento em que o Senhor vem para dar a recompensa aos seus servos. Nós estamos chegando ao final de um ano litúrgico. A partir de agora a liturgia vai nos fazer sempre pensar
no fim dos tempos, naquela hora do retorno de Jesus. Mas a gente está vendo aqui, a gente se prepara para aquela última hora, vivendo esta hora de agora, integrando o tempo de agora como tempo de serviço, como tempo de cuidar dos outros. E na medida que a gente vai cuidando dos outros, a gente vai preparando o nosso céu, o encontro com esse nosso Senhor, com esse nosso patrão, que, como disse Jesus, pode chegar numa hora inoportuna, ou melhor, inesperada, como um ladrão pode chegar para roubar as nossas coisas em casa. Portanto, Jesus nos convida à vigilância, a estarmos preparados e preparadas. Preparemo-nos servindo uns aos outros. A você que acompanhou até aqui esse nosso vídeo, muito obrigado. Se você já está inscrito no nosso canal, minha gratidão por isso. Convido outras pessoas para fazer parte desse canal também. Deixa um like nesse vídeo, o seu gostei, e outros vídeos que você já tenha visto. Se ainda não fez isso, curta, diga lá o seu gostei nesses nossos vídeos. Um dia abençoado para você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão.